Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, né? Por mais uma tarde. Glória a Deus. Depois de alguns meses, né? Já desde o dia, praticamente dia 25, né? De maio, a gente não fazia a nossa tarde da bênção. Mas o Senhor conhece os motivos e sabe todas as coisas, né, irmãos? Então, nessa tarde estou feliz por mais uma tarde, né? Eu e meu esposo estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, né? Por essa live. Glória a Deus, eu louvo a Deus, porque Deus, Ele tem sido bom para conosco. Deus tem sido maravilhoso. Por isso nós exaltamos, bendizemos e glorificamos a Ele nesta tarde, nesta live que estamos começando da tarde da bênção, né? Glória a Deus. 15/7/2025, né? 15 de julho. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor nessa tarde. Amém, queridos? Nós louvamos a Deus porque Ele é aquele que cuida dos seus, cuida de nós, né? Aleluia. Eu creio que o Senhor tem cuidado de ti. Amém? Eu sei que muitos irmãos estavam com saudade, têm perguntado, né? Da tarde da bênção. E esses dias, né, eu comentando, falei, não temos ainda, não estamos fazendo ainda. Mas, aleluia, hoje estamos aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vai aí compartilhando essa live, vai mandando para amigos, pessoas que você conhece, para que possam entrar, né, conosco e participar desta live maravilhosa que Deus nos preparou nessa tarde. Amém? Eu quero já estar lendo uma palavra do Senhor nessa tarde. Só assim para estar passando para os irmãos, né? A nossa live, ela tem geralmente 1 hora de live, né? Nós, como hoje nós estamos iniciando e o pastor Luiz vai estar começando essa live nesse dia, pode ser que a gente termine ela um pouquinho antes, não sei, né? O Espírito Santo é que vai dirigir, é que vai nos dá graça e nos dá força. Amém, irmãos? E esteja orando aí pelo pastor Luiz, né? Eu creio que hoje, talvez, não sei se vai contar um testemunho de tudo que aconteceu, vai contando de pouco em pouco, né? Porque foram muitas coisas, né? Mas que Deus possa dar força para ele, né? E que hoje é a primeira vez, né? Que ele vai estar ministrando, depois de um tempo parado, um tempo nós estávamos, né? Quietinhos, né? Sempre na presença do Senhor, mas assim, não ministrando, não falando da palavra. E hoje é o primeiro dia que a palavra vai ser ministrada por ele, depois de tudo que aconteceu, né? E Deus deu força, deu graça e vai continuar dando, em nome de Jesus, eu creio, amém? Irmão Val, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Irmã Elizabeth também já está conosco, glória a Deus. Irmã Andréia, né, minha sobrinha linda, Deus te abençoe, querida. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus nessa tarde, né? Que tem nos dado graça, nos dado força, né? Por até aqui estar na presença do Senhor. Amém? Então, olha só. Nós vamos ler aqui os Salmos de número 16, versículo 1 e 2, depois o 12, nessa tarde. Amém? Salmos de ação de graças, né? Louvado seja o nosso Deus. Diz assim... Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, né? Verdade, né? Andréia. A Vilma também já está conosco. Deus abençoe, amada, você, sua casa e família, né? Aqui já tenho também pedido de oração por vocês. Débora Ventura, Deus abençoe, querida, você, sua casa, né? Sua família, sua mãe aí, seu esposo, sua filha, todo o seu pai. Glória a Deus, né? Deus abençoe a cada um dos irmãos nessa tarde. O Salmo 116, ele diz assim, ó, versículo 1 e 2, depois o 12. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O número 12 agora, né? Que direi ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Aleluia. O que direi ao Senhor, não é, irmãos? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Ercília. Deus abençoe, amada. Aqui também tem oração por vocês aí, né? Vou estar falando o nome das pessoas. André está agradecendo por tudo, né, que ele tem feito. Glória a Deus. No meio da vida dela, de toda a família, ali no Paraná, em Apucarana. Glória a Deus, né, Andréia? Deus tem sido bom. Aleluia. Por isso aqui
aonde eu li nessa tarde, irmãos. Olha só que coisa mais linda, ó. Salmos de número 116 é um salmos de ação de graça. Aleluia, né? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Glória a Deus. Olha que coisa linda, né? E depois aqui, ó. Que te darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É verdade, irmãos. Quantos benefícios Deus tem nos feito, não é? Paz do Senhor, irmão Marcelo. Deus abençoe, amado. Eu coloquei aqui um pedidinho de oração por você, pela Vilma, né? Família. Enfim, depois eu vou estar mencionando. Irmã Alcina, Deus abençoe, amada, também, você e sua casa, né? Glória a Deus. Então, amados, o que nós podemos dar ao Senhor, ao nosso Deus, né? Como a Andréia está agradecendo ali, né? Que Deus tem sido bom para com ela, com a família. O que nós podemos fazer para esse Deus tão grande, irmãos? Para esse Deus tão maravilhoso que ouve a nossa voz, que ouve as nossas súplicas. Eu creio que Ele tem ouvido as minhas como Ele tem ouvido a sua. Por isso, nessa tarde, é motivo de glorificar, de exaltar, de bendizer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é verdade, irmãos? Porque Ele tem feito tantas coisas, e muitas delas a gente nem vê. A gente às vezes nem percebe. Não é verdade? Quantos livramentos que Deus tem dado para nós, né? Porque o anjo dele guarda nós todo o tempo, né? Aonde nós andamos, na rua, de carro, de moto, a pé, o Senhor nos guarda. Indo para o trabalho, voltando, né? Indo para o mercado, indo para um lazer, não importa, né? O Senhor cuida, o Senhor guarda. Paulo Suda PG, Deus abençoe. Em nome de Jesus, você e sua casa, família, né? Que Deus abençoe a todos os irmãos, né? Você pode estar passando para os irmãos, aqueles que você conhece, que nós já estamos voltando para a nossa live, né? Aleluia, nossa tarde da bênção. Já estava com saudade, irmãos, mas assim, nós tivemos que dar um tempo, né? Aleluia, para nossas vidas, colocar assim tudo certinho no lugar onde Deus colocou, onde Deus tem abençoado. Então nós somos gratos, né? Gratos a Deus, primeiramente. E a você, meu irmão, minha irmã, eu creio que vocês oraram por nós, né? Oh, meu Deus, como nós precisamos de oração, né? Um orando pelo outro, e a gente fica de pé por causa das orações, né? Nós sabemos disso. O nosso Deus é aquele que nos sustenta, aquele que está sempre, aleluia, do nosso lado, né? Glória a Deus. Cristiane Paulino, Deus abençoe, amada. Faz tempo que a gente não se via também, né? Não estava assim em contato. Glória a Deus. Deus te abençoe, você e sua casa, em nome de Jesus, né? É muito bom, né, irmãos? É muito bom estar na presença do Senhor. Então, por isso que eu amo esse Deus, porque Ele ouve a minha oração, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve a nossa súplica, a nossa voz. Pode ser que às vezes, né, a gente está em momentos tão assim difícil, e até mesmo pensamos, ou até falamos, Senhor, será que Tu está nos ouvindo? Será que o Senhor realmente está ouvindo a minha oração, a minha petição? Pode ser que naquele momento Ele está ouvindo, mas Ele ainda não responde, não é? Pode ser que naquele momento Ele está ouvindo, Ele vai dar mais um tempinho para Ele responder. Ou às vezes um tempo maior. Não importa, irmãos, não desista de orar. Não, né, fraqueja. Não desanima. Continue buscando, orando, né, clamando esse Deus que é todo poderoso. Aleluia, que tem o poder no céu e na terra. Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono da vida e da morte. Ele é o dono de tudo, Ele está no controle de tudo. Não se esqueça disso. Amém? Então nessa tarde, irmão, sou grata ao Senhor, porque Deus tem me dado força, tem me revestido através do Espírito Santo e me dado graça, aleluia, juntamente com meu esposo, né? Para que nós podemos passar esse momento que nós passamos aqui, aleluia, dando glória a Deus. Foi fácil? Não, não foi fácil, né, irmãos? Nada que acontece às vezes nas nossas vidas, mesmo, né,
algumas coisas, né? Principalmente uma enfermidade. Não é fácil, mas o nosso Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que está conosco, é aquele que está, aleluia, do nosso lado, né? Ali, trilhando o mesmo caminho conosco, nos ajudando a vencer todas as dificuldades. Amém, queridos? Eu disse todas, né? Para Deus não tem uma dificuldade maior, uma menor. Para Deus, tudo do mesmo tamanho. Então, se é algo que você está pedindo, se é uma porta de trabalho, se é algo financeiro, se é algo na justiça, se é uma enfermidade na família, ou com você mesma, ou com alguém que você ama, se coloca na presença de Deus e ponha na mão dele, pois eu creio que ele tem o poder de agir para que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? Paz do Senhor, irmão Antônio Testa, Deus abençoe você, sua casa, sua família, né, irmã Clarice, Isabel, sempre está conosco, né, glória a Deus. Então, irmãos, é essa a palavra no Salmo 116. Continue orando, não importa a dificuldade, o que você está passando. O nosso Deus sempre, Ele está conosco. Por isso que nós amamos esse Senhor, porque Ele ouve a nossa voz e a nossa súplica. Diz aqui no Salmo 116, e eu confio na palavra do Senhor e tomo posse para minha vida. E que você nessa tarde toma posse na sua vida, que o Senhor, Ele ouve a sua oração. Ele ouve a nossa oração. Amém? Então aqui, queridos, eu vou estar passando alguns motivos de oração, né? Coloquei alguns que eu lembrei aqui desde ontem, hoje. Não tinha ninguém mais assim, talvez com muita urgência, mas enfim, né? Então eu preciso de oração. O pastor Luiz ainda necessita de oração, né? Não só pelo que já passamos aqui nesses dias, mas que nós precisamos mesmo, né, irmãos? Um precisa do outro, né? Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, né? Aleluia. Então eu e o pastor Luiz precisamos, glória a Deus, né? E também o meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, toda a sua família ali precisa de oração. Minha irmã Luci, toda a sua família, a Márcia e a família, né? Minha irmã Luci ali na sua casa, o Reginaldo, né? O genro da minha irmã não passou bem esse final de semana também, a pressão meio alterada, e Deus deu a vitória também, né? Mas vamos continuar orando pela minha irmã Luci e toda a sua família, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Pela Simone, minha sobrinha, né, que mora aqui em Machado, toda a sua casa, sua família, ela, seu esposo, né? Dar graças a ela, saúde para ela, para o Luiz. Aleluia. Pela Andréia que está conosco, toda a família da Andréia ali no Paraná, para a glória do nome do Senhor, aonde ontem, né, o esposo dela, o Robson, fez aniversário, né? Glória a Deus. Demos parabéns para ele, que Deus continue fortalecendo, né, a minha sobrinha e o seu esposo ali, em nome de Jesus. Pelo primo Benedito Job, que está precisando de oração. Pelo Ivo da irmã Diana, lá de Campo Grande também, né? Precisa de oração. A irmã Ercília, né? Está agradecendo a Deus. E Deus sempre tem ouvido mesmo, né? Por isso nós louvamos a Ele. Aleluia, né? Irmã Ercília. E orar, né? Pela Andresa. Está né, fazendo ainda tratamento, né, de quimioterapia e está marcado já a cirurgia para ela. Que Deus ponha as mãos para os médicos, né, ali, que dê tudo certo em nome de Jesus. A Anne também, neta da irmã Ercília, está precisando de oração, vai passar por uma cirurgia. Que Deus coloca também as mãos em nome de Jesus, né? Rodrigo Inácio, Deus abençoe, Rodrigo, você, sua casa, amado, você, família, né? Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, em nome de Jesus. Sulamita Lima Oliveira, Deus abençoe, em nome de Jesus, nessa tarde, né? O irmão Anderson também, da irmã Jéssica, né, passou por uma cirurgia, está precisando de oração. O primo do Luiz, o Éder Job, está precisando de oração, em nome de Jesus. O William também está precisando de oração. A irmã Alcina também sempre tem pedido, né, irmã Alcina, para toda a família, os filhos, pela mãe, o irmão, toda a casa da irmã. Pela irmã Nina, irmão Márcio Rogério sempre tem pedido, né?
pelo Vechouço Júnior, né? E toda a família ali, irmão Marcelo, a Vilma, que sempre está conosco, Porta de Trabalho também, a irmão Marcelo, irmã Eunice e o irmão Oswaldo, que Deus põe as mãos, fortaleça nosso irmão Oswaldo em nome de Jesus, pelo Ricardo, da irmã Marilene, Ricardo, da prima Tiana, pelo Serginho, da irmã Livina, que Deus, né, tem misericórdia, liberta esses jovens em nome de Jesus, pelo nosso Brasil, por Israel e pelos missionários, né, irmãos? Nós precisamos orar pelos missionários, né? O Senhor é aquele que cuida e nosso compromisso é orar, né? Glória a Deus. A irmã Cina está pedindo também por salvação de alma, né? No meio da família, cura, libertação, né? O irmão Edilson dela também sempre, né? Está 2 meses, né? Quietinho, né? Fora do vício. Que Deus ponha as mãos, que ele realmente pare, né? Com bebida, com tudo aquilo que não agrada a Deus, né? Que Deus o fortaleça. Irmã Maria Valentim, Deus abençoe, amada, você e sua casa também, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Então, amados, esses pedidos de oração que eu lembrei aqui, e se você tiver mais algum, quiser colocar, no finalzinho a gente vai estar orando mais ainda, né? E por todos nós, pelas famílias, em nome de Jesus, né? A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? E nós vamos orar, amém? Neste momento, coloque-se aí na vontade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma tarde. Te dou graças, Senhor, por essa tarde da bênção, Pai. Depois de uns dias, ó Pai, que nós paramos esse trabalho, hoje nós estamos voltando. Estamos nos alegrando na Tua presença juntamente com os irmãos que estão conosco. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, Senhor. Cada família, cada lar, Senhor, segundo a Tua vontade, que seja cumprida nesses lares. Qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja, Pai, o motivo que a pessoa que está comigo agora está orando, colocando diante de Ti os lares, famílias, amigos, né? Aqueles que nós amamos, Senhor. Colocamos diante de Ti aqueles que estão com problemas de saúde. Deus, Tu és o Senhor que cura, o Senhor que tem o poder nas mãos, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Tu és o juiz também, o advogado. Tu és aquele que é justo, Senhor, em todo o tempo. Nós rendemos a Ti as nossas vidas, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa casa, cuidado de tudo aquilo que temos colocado diante de Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, pela vida, pelo dom que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estar nessa tarde da bênção, louvando, glorificando o Senhor, já com a leitura da Tua palavra, com essas famílias, nomes que nós temos lido, que tem pedido oração, Senhor. Toca em cada lar, toca em cada um, liberta aquele que tem vício, cura aquele que está enfermo. Oh Deus de poder, liberta aquele que está, oh Deus, oprimido. Que o Senhor venha tirar todo o vício, tudo aquilo que não provém de Ti, que caia por terra agora em nome de Jesus, porque há poder no Teu sangue. Continua a abençoar a nossa nação, o nosso Brasil. Pai, tem misericórdia dos nossos governantes. Quantas coisas erradas nessa nação. Uma nação tão grande, tão rica, uma nação tão abençoada por Ti. Mas muitos que estão no poder, Senhor, não sabem reger, ó Pai, o nosso Brasil. Tem misericórdia, Pai. Ajuda nessa caminhada. Tem misericórdia ali de Israel, Senhor, o Teu povo. Ameniza a situação, toda a guerra. Seja, Pai, quebrada em nome de Jesus. Trabalha nos corações. Vidas sejam libertas desses lugares, para que o Teu nome seja glorificado. Continua a abençoar os missionários a campo. Aquele que tem levado a Tua palavra, muitas vezes, Senhor, chorando, sofrendo, Pai, perseguições, até mesmo morte. Livra, Senhor, guarda, Senhor. Não deixam que eles desanimem, Senhor, mas anima os corações dos Seus missionários a campo. Nós oramos nesta tarde e já agradecidos, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ainda tem uma porção da Tua palavra para conosco nessa tarde. Abençoa o Teu servo, Pastor Luiz, dá força, saúde, graça. O Teu Espírito Santo, Pai, renova nossas forças nessa tarde. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você e sua casa. Pastor José, Deus abençoe, amado. Senhor, sua casa, família, né? Glória a Deus pela sua participação, né? Hoje é o primeiro culto da tarde da bênção, depois de um tempo, né? Que nós passamos aqui
sem a tarde da bênção, né? E que Deus continue a abençoar, aleluia, poderosamente, em nome de Jesus, amém? Vou estar passando aqui para o pastor Luiz nessa tarde, amém, queridos? Glória a Deus. Arruma aí, pastor. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria, podemos louvar o Senhor e agradecer, né, conforme a Ivone já passou para nós aí. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós? Deus tem feito tantas coisas maravilhosas e muitas vezes nós esquecemos de agradecer. Que nós possamos aprender a ser mais grato a esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Eu creio que no decorrer aí do mês, a gente vai estar falando de milagres e depois eu vou estar compartilhando a experiência que nós tivemos com o Senhor, né? Tivemos aí uns 40 dias andando no deserto, mas o Senhor estava conosco, né? O Senhor estava nos ajudando e nos deu vitória, e é por isso que nós estamos aqui nessa tarde para poder pregar a palavra do Senhor. Aleluia. Que é a incumbência que Ele tem deixado para nós e que queima o nosso coração, aquele desejo, aquela vontade de continuar pregando a palavra do Senhor, levando essa mensagem, alcançando almas, vidas, famílias. Pois o sábio Salomão, ele nos ensina que o homem sábio é aquele que ganha almas para Jesus. E nessa tarde, eu quero falar em cima de um versículo que o apóstolo Tiago, aqui no capítulo 1, versículo 22, ele disse: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Irmão, nesses dias, conforme eu passei para com os irmãos, os 40 dias no deserto, o Senhor faz-nos meditar e pensar em muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas que nós temos evangelizado, discipulado, falado do amor de Deus, que somente Jesus é o caminho, não há outro caminho a não ser Jesus. Jesus é a salvação, meu irmão. Não tem outro caminho, ou seja, não tem outra solução a não ser Jesus. Jesus, ele é a salvação. Por isso, o apóstolo Tiago, ele nos ensina aqui no capítulo 1, versículo 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Meu irmão, morrer com Cristo é herdar as mansões celestiais, é herdar o céu para toda a eternidade. Morrer sem Cristo é herdar o inferno, a condenação para todo sempre. Por isso, nós temos que ser cumpridores da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, aqui em Apocalipse, que aquele que guardar a palavra, aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. E é por isso que nós temos que sermos cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por isso, seja obediente e faça boas obras, e com certeza o Senhor te honrará. O nosso desafio é perseverar na fé, é que sejamos imitadores de Deus e que vivamos em amor. Viver só de nome
ou seja, de aparência, é uma atitude muito comum nos dias de hoje. Muitas pessoas estão quebradas, estão falidas e vivem da glória do passado e mantêm-se de um estilo de vida que não pode mais sustentar. Por isso, viva a realidade. Ande nesse caminho chamado Jesus. Porque só nele é que nós vamos alcançar a vitória. Nós vemos que o caso da igreja de Sardes, olha que interessante. Sardes, a igreja de Sardes, Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, a parte B, ela nos ensina: conheça as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Olha que interessante. Por quê? Porque ela vivia do passado. Ela vivia negligenciando a palavra de Deus, aonde Deus ele nos ensina para que nós sejamos cumpridores da sua palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. Porque a palavra de Deus ela é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. E nós não podemos nos enganarmos a nós mesmos. Porque essa é a oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos alcançar a salvação eterna, para junto podermos servir esse Deus glorioso que tem nos sustentado com o seu grande amor. Aqui, a igreja de Sardes, ela foi repreendida pelo Senhor. Conheço as tuas obras. Tem nomes de que está vivo, mas está morto. E eu pergunto para você nessa tarde, como que você está espiritualmente? Como que você tem servido esse Deus? Tem andado na presença desse Deus maravilhoso? Porque a palavra de Deus, lá em Mateus 6,33, Jesus ele nos ensina que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas Deus possa realizar naquilo que nós precisamos. Amém. E nós vemos que o amor, ele tem se esfriado. E o profeta Ezequiel, lá no capítulo 7, versículo 2, a palavra de Deus diz que o fim vem sobre todos os quatro cantos da terra. E nós estamos vendo que nós estamos caminhando para o fim da igreja sobre a face da terra. Os sinais estão se cumprindo. Você pode ler lá em Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12, a palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estaria se esfriando. Nós temos o exemplo que Jesus deixou para nós, a parábola das 10 virgens, em que 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Ou seja, as insensatas é a falta de prontidão, falsa esperança, ou seja, uma falsa religião. Por isso, irmão, se apega à palavra de Deus. Viva a servir esse Deus maravilhoso, porque Ele tem o melhor para nós. Eu não sei qual é a sua necessidade, o que você está precisando, se é na área da família, se é na área do trabalho, se é na área da sua saúde. Uma coisa eu sei, que os braços do Senhor, Ele não está encolhido para que não possa realizar o milagre. Os seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir a nossa oração. Porque nós vemos que o amor está se esfriando. Quando o casal Ananias e Safira está registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, eles estavam
junto com a igreja primitiva. Mas ali eles mentiram ao Espírito Santo. Cresceu uma avareza no coração deles. Havia uma falsidade e havia fidelidade de esposa para com esposo, esposo para com esposa, ou seja, de mulher para homem, ou seja, de homem para mulher. Mas faltava a fidelidade que Deus espera de cada um de nós. Porque está registrado lá em Apocalipse 2,10 que ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vemos que o amor, ele tem se esfriado em muitos corações. O povo, no tempo do profeta Malaquias, eles estavam roubando a Deus. Eles estavam deixando de ser fiel a Deus. Que nós possamos ser fiel a Deus. Porque ser fiel no pouco e no muito, Deus nos colocará. Amém. Nós vemos aquele evangelista chamado Demas. Está lá registrado em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, onde o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, disse: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Olha que interessante, meu irmão. Demas, aquele evangelista que andou com o apóstolo Paulo, fez a obra de Deus em tantos lugares, abandonou o evangelho, amando mais o mundo, né? E ele abandonou esse caminho que se chama Jesus. E eu louvo a Deus, porque nesses anos em que eu e a Ivone, nós temos servido o Senhor, nós temos visto tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, quantas providências, conforme ela leu aí o Salmo 116, versículo 12. Que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem feito em meu favor? Que eu possa realmente ser cumpridor desta palavra, não somente ouvinte, enganando a mim mesmo, enganando a vós mesmo, mas sim ser fiel, para que nós possamos ser alcançados e o nosso nome escrito no livro da vida. Nós vemos aqui que Demas abandonou o Senhor, deixando o Senhor. E a palavra de Deus, ela nos ensina aqui em 2 Crônica, capítulo 15, versículo 2, a parte B, aquela pessoa que abandona Deus. A palavra de Deus diz: o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscares, Ele deixará que o encontre. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Por isso, meu irmão, não deixe esse caminho. Não deixe o amor de Deus. Não deixe Jesus por nada, pelas coisas desse mundo. Mas sim, se apega a Ele. Ore, busque comunhão com o Espírito Santo, o ajudador. Ele te fortalecerá. Aleluia. Ele animará o seu coração para que você possa superar os momentos de deserto, para que você possa dar testemunho e poder louvar o Senhor. Porque nós vemos que muitas vezes estão tendo uma vida de formalismo, aonde nós aprendemos aqui com Tiago, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Irmão, aqui nós aprendemos que nós temos que realmente sermos sinceros, sermos fiel, não levarmos
uma vida de formalismo. O profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, ele diz aqui, chamando a atenção do povo de Israel. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homem. Meu irmão, procure desenvolver uma intimidade com Deus através do Espírito Santo. Tenha uma vida com propósito. Sexta-feira agora, nós estaremos iniciando a quarta campanha de vigília desse ano de 2025. Estaremos completando 22 vigílias nesse ano de 2025. Esse propósito que nós temos tido com Deus, nós iniciamos dia 4 de março de 99. Sexta-feira agora, nós estaremos completando 1.282 vigílias. O que é isto? É ter propósito com Deus. É andar na presença de Deus, servindo a Deus. O que é isso? O que eu aprendo? O que eu aprendo com o Espírito Santo? É ter um amor extravagante por Jesus. Um amor extravagante é você se doar do seu íntimo, do seu coração. O seu todo, sem reserva. Porque Ele é tudo na minha vida. Porque Ele mesmo nos ensina, lá no livro de João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E aqui eu aprendo que o amor extravagante, ou seja, sendo cumpridor da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmo, mas sim sendo verdadeiro para poder glorificar o nome do Senhor e andar na sua verdade. O amor extravagante é uma qualidade daquele que se afasta do habitual. Ou seja, meu irmão, se afasta do habitual, mas desenvolva propósito com Deus, anda na presença de Deus e com certeza Deus honrará muito mais além daquilo que deseja o seu coração. Aqui em Gálatas nós aprendemos com o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, a palavra de Deus diz: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha que ponto! O amor de Cristo, em que Ele se doou por mim. Por isso que o salmista, ele nos ensina: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito em meu favor? Que eu possa aprender com Tiago, no capítulo 1, versículo 22, onde eu trouxe essa palavra no início, dizendo: e sede cumpridores da palavra, pôr em prática na minha vida, viver intensamente essa palavra, glorificando o nome do Senhor. Porque aqui no livro de João, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, eu não vou estar lendo, mas você pode estar lendo depois, diz que naqueles dias, esse perfume era usado somente em ocasiões especiais, pois custava o salário de um ano de um trabalhador. Aqui nós estamos falando
de Maria, de Betânia, aonde ela ungiu os pés de Jesus. Ali, ela tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. É isso que Deus ele quer, um amor extravagante, um amor verdadeiro, um amor puro. Porque quantas coisas maravilhosas Deus tem feito para nós. E nós muitas vezes deixamos de sermos mais gratos a Ele. O amor de Cristo deve ser exercido para os outros. Não é só em meu favor. Para os aflitos, para os castigados, para os inimigos, para os fracos e para os santos. Nós vemos que o amor de Cristo deve ser exercido por cada um de nós. Que esse amor ele seja incondicional, ou seja, o amor ágape, expressão ao amor fraternal que os ligava como uma família combinava com a ceia do Senhor. Algumas qualidades, ou seja, alguns qualificativos do amor de Deus que tem que encontrar no nosso meio. Ele tem que ser grande, tem que ser perdoador, tem que ser sobrenatural, incomparável, imensurável. Esse amor, ele tem que ser eterno. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, ou seja, a igreja de Coríntios, até eu vou abrir aqui, em 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta tão maravilhosa, em que nós aprendemos o que é o verdadeiro amor. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, alertando os irmãos que a base de tudo é o amor. Nós vemos aqui, em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, que diz: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se inveja, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor, ele nunca falha. Que esse amor, ele possa crescer cada dia mais no seu coração, para que você seja um praticante da palavra de Deus. Como Cristo amou o mundo, como Deus amou o mundo, em que deu Cristo, seu único Filho, para morrer no nosso lugar. É esse amor que Deus espera de cada um de nós, como cristão. Que Cristo, ele possa realmente habitar nos nossos corações e que nós possamos sermos verdadeiros, viver o amor, porque o amor, ele suporta tudo. O poder de Jesus sobre os demônios, sobre as doenças, através das nossas vidas, levando essa mensagem para que muitos que estão sofrendo sejam libertos como nós fomos libertos no passado, para que nós possamos dar testemunho, e sermos testemunhas e fazer discípulos e ganhar almas para o reino do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero concluir
O mundo oferece inúmeras opções. Ser rico, ter poder, ter fama, uma grande carreira, satisfação instantânea, viagens e prazer. Porém, todos esses alvos são transitórios. Dias a mais e dias a menos, eles se acabam. Por isso, o profeta Ezequiel, no capítulo 7, versículo 2, diz: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Por isso, se prepare para encontrar com esse Deus maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão? Não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra. Não engana a vós mesmo, mas sim se apega com o Senhor com propósito. E com certeza Deus honrará a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus por mais uma tarde que o Senhor nos deu. Eu louvo a Deus porque você tem sido nosso ajudador, né? Tem estado conosco, tem honrado as lives que nós estamos fazendo. Que Deus te abençoe, você e sua casa, família. Muitos outros irmãos foram entrando. Que Deus te abençoe, irmão e irmã. Que Deus abençoe sua casa, família. E aqui nós temos o nosso caderno de oração. Então você que entra na nossa live, a gente coloca o nome aqui no caderno de oração. E a gente sempre está lembrando, aleluia, de vocês, de você, da sua casa e da sua família. Temos orado por vocês. Então não se esqueça, ora por nós também, porque nós somos carentes e precisamos da sua oração. Amém, queridos? Então nessa tarde, nós vamos já fazer mais uma oração para dar o término dessa live, né? Onde Deus nos abençoou, nos agraciou, aleluia, dando força e graça para que nós estivéssemos aqui mais uma tarde. Amém? Vamos orar então, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia tem durado para sempre em nossas vidas. Eu te louvo por cada lar, cada família que entrou nessa live, nessa tarde. Aqueles que vão entrar, aqueles que vão compartilhar, comentar em outro horário, em outro momento, Senhor. Tu és o Deus da providência. Toda honra, toda glória nós rendemos a Ti. E sabemos que o Senhor é aquele que dá a paga, Senhor, justa, aquele que te busca, aquele que te serve. Por isso eu coloco todos eles diante de Ti. As famílias, os lares, Pai, pessoas que estão precisando de algo nessa tarde. Outros estão precisando nessa noite, nessa madrugada. Jesus, Tu és o único Senhor e Salvador. O único que pode acalentar essa dor, este sofrimento, essa angústia, essa amargura dentro do coração. As partes do Teu sangue, Senhor, em cada lar, quebrando todo o laço, desfazendo toda a armadilha do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. Dá vitória, Senhor, dá graça, dá libertação, restauração, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado. Nós oramos, Pai, mais nessa tarde, onde o Senhor nos concedeu, aleluia, a grande vitória de podermos vir a esta live, juntamente com os irmãos, com os nossos que estão conosco nessa tarde. Obrigado por tudo, Senhor, e continua a nos agraciar ainda no decorrer desse dia. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida irmã, em nome de Jesus. Amém? Terça-feira que vem estaremos aqui para mais uma live, aleluia, para a glória do nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor, então, a todos, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor.